montar o pratinho do meu bebê, tá? Então eu fiz um esquema aqui para vocês também. O prato do bebê deve conter uma porção do carboidrato, uma porção da proteína, uma porção dos feijões e 2 porções de vegetais e verduras. Eu vou passar para vocês no material escrito quais são esses grupos de alimentos, mas resumindo, os carboidratos é arroz, batata, aveia, as raízes, né? A macaxeira, enfim, são essas fontes de arroz, macarrão, são essas fontes de carboidrato. Proteína, carne, aves, peixe, ovo, certo? Feijões, feijão macaça, preto, grão de bico, lentilha, quinoa, tá certo? Em relação às verduras, são os legumes cozidos, né? A cenoura, tomate, beterraba, chuchu, enfim, e aí vocês podem variar, quanto mais variar, melhor. Em relação às verduras cruas, no início a gente não oferece, só as verduras cozidas, tá? Ou ao vapor, ou na água fervendo. E a gente deixa para oferecer as verduras cruas muito picadinhas depois, mais para frente, misturada com algumas preparações. Uma observação é que você sempre pode oferecer ao bebê uma sobremesa, né? De preferência uma fruta cítrica, uma laranja, por exemplo, caju, que também é rico em vitamina C. Por quê? Porque elas melhoram a absorção do ferro dessa refeição, tá? Inclusive o suplemento de ferro, que a gente começa a dar ao bebê a partir do 3º mês, o ideal é que a gente dê após o almoço, tá? Porque ele é melhor absorvido. Em relação a suco, né? Uma dúvida que já surgiu aqui pra mim, pensando em suco de laranja, suco de acerola, suco de caju, que são fontes ricas em vitamina C, o suco não deve ser oferecido para o bebê até 1 ano de vida, principalmente se ele tiver adição de açúcar. Por quê? Porque o suco geralmente ele é um concentrado, tá? A gente espreme muitas frutas para poder tirar o sumo e aí termina oferecendo para o bebê aquele alimento rico em frutose, que é o açúcar da fruta, tá? E também não tem as fibras que as frutas têm, então o suco ele não é ideal para ser ofertado até 1 ano de vida. Na minha experiência, né, sem terrorismos, eu não acho que é uma coisa que você deve abominar o suco. Não. Uma vez ou outra, às vezes você sai, vai num local que não tem o que ele possa comer e você oferece um pouquinho de suco, né? Então, nunca acrescente açúcar nesse suco. E caso você queira fazer, você usa uma fruta, por exemplo, uma laranja, espreme e adiciona um pouquinho de água para ficar aquele refresco. Caso você queira oferecer essa opção para o bebê, para hidratar ou para enganar ele, né? No momento que não tem outra coisa acessível. Então, eu tô falando aqui para vocês, que são minhas amigas, evitem dar suco pro bebê, tá certo? Ofereçam em relação às quantidades, né? Será que meu bebê come muito? O bebê come pouco? Isso vai variar muito, né? Tem bebê que come bastante, tem bebê que come menos, tá? Por isso que a gente tem que sempre regular a fórmula ou o horário da oferta do leite materno e da fórmula, para que também o bebê não fique tão saciado para poder fazer aquela refeição. Mas geralmente, por volta do 6º, 7º mês, o bebê come entre 2 ou 3 colheres de sopa. Você serve 2 ou 3 colheres de sopa, tá? Depois ele come mais um pouquinho, 3 a 4 colheres, né? Por volta do 7º ou 8º mês. 9º, 10º mês, ele come em torno de 5 a 6 colheres. Isso não é regra. Se o bebê quer comer um pouquinho mais, se ele chora, se ele pede, você oferece. Se ele não quer comer, ele está saciado, você respeita. Uma coisa que vocês têm que saber, evitar aviãozinho, evitar forçar o bebê a comer. Ah, você vai comer. Ah, não. O bebê que vem até a colher. Você vai oferecer o bebê que vai até a colher. E não você que vai ficar empurrando a colher na boca do bebê, certo? Então, esses detalhes fazem muito a diferença. O bebê não pode ser forçado a se alimentar. Ele tem que ficar à vontade. Ele tem que estar uma coisa que é importante, ele tem que estar num ambiente tranquilo, sem telas, sem desenho, sem celular,
sem barulho, sabe? Um momento que ele possa se concentrar naquilo que ele está fazendo. Outra coisa, o bebê não come se ele estiver com cocô, com xixi, com fralda cheia, com sono, ele também não come, ou com muita fome. Então, o bebê ele precisa estar confortável para poder se alimentar bem, tá? E mais um detalhe, isso aqui eu tô falando na prática. Você não pode demonstrar medo, pânico, aflição quando o seu bebê vai começar a comer, porque senão ele vai perceber e ele vai ficar com medo, ele não vai querer comer. Então, vocês precisam ficar seguras em relação aos cortes, em relação às texturas, né? Para que o bebê ele possa se alimentar de uma forma tranquila.